Aleluia, Aralabata. Pode tomar seu assento. Há uma atmosfera profética neste lugar. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou apaixonado por essa igreja. Sou apaixonado por que Deus está movendo nesses dias. Mas vamos para a palavra, essa ministração. Agradecer pela oportunidade. Mas vamos lá. Ezequiel 1, 26, 27 e 28. Ezequiel 1, 26, 27 e 28 diz o seguinte: E sobre o firmamento que estavam suas cabeças, havia a semelhança de um trono, como a aparência de uma pedra de safira. E sobre a semelhança do trono estava uma semelhança como a aparência de um homem sobre ele. E eu vi como cor de âmbar, como a aparência do fogo por dentro e ao redor, desde a aparência dos seus lombos para cima e desde a aparência dos seus lombos para baixo. E vi como se fosse uma aparência de fogo, e tinha um brilho ao redor, como a aparência do arco que há na nuvem no dia de chuva. Assim era a aparência do brilho ao seu redor. Essa era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, eu caí sobre a minha face e ouvi uma voz que me falou. Deixa eu traduzir o que está acontecendo aqui para vocês. Estamos diante do profeta Ezequiel. Sem dúvidas, Ezequiel não era um homem comum, não era um profeta comum. Existe uma linha teológica que classifica Ezequiel como alguém que tinha um problema mental. Alguns chegam a dizer que ele sofria de catalepsia, outros dizem que ele sofria de esquizofrenia, porque sem dúvidas ele não era um homem normal. Deus mostrou coisas que mostrou para poucos, porque Ezequiel viveu o que poucos conseguiriam viver. Ezequiel tinha uma vida sentimental muito movimentada, e o reflexo disso, ele vai ter uma vida espiritual muito movimentada. Tanto é que no texto que está em apreço aqui, Ezequiel ele enxerga um OVNI. Parece que Ezequiel está enxergando um disco voador. Deus mostra para ele algo que tinha muitos olhos. Deus mostra para ele algo que tinha muitas luzes, tinha muito brilho, tinha muita glória, tinha muita asa, tinha algumas cabeças. Ou seja, Ezequiel viu o que poucos viram, porque ele viveu o que poucos viveram. A teologia vai chamar Ezequiel de profeta das revelações profundas. Para você ter noção como Ezequiel era diferente, como sua vida espiritual e emocional era movimentada, eu quero falar um pouquinho da história dele. Ezequiel era filho de um homem chamado Buzi, sacerdote em Jerusalém. Ezequiel agora, junto com a sua família, ele é arrastado de Jerusalém até a Babilônia, por um rei chamado Jeoaquim. Rei Jeoaquim era um homem déspota, um homem que não temia a Deus, e ele vai invadir Jerusalém. E a sabedoria de Jeoaquim vai entender, as estratégias de Jeoaquim vai entender que o ponto forte de Jerusalém não estava nos seus palácios, o ponto forte de Jerusalém não estava na sua política, não. Ele não vai invadir os palácios e tomar os reis, ele vai invadir os templos e tocar nos sacerdotes. O ponto mais forte de Jerusalém não estava na sua política, não estava no seu governo, estava na religião. Estava dentro do templo, estava dentro do santuário. E agora com os seus guerreiros, eles vão invadir o santuário do Senhor, o templo do Senhor. A Bíblia diz que eles invadem e chegam até os levitas que estavam no alpendre, e vão assassinar cruelmente os levitas,
Quando eles matam levitas, eles vão chegar no santuário, no lugar santo, e lá vai estar um sacerdote que estava sacrificando o Senhor. E eles vão assassinar cruelmente esse sacerdote. E quem que era o sacerdote que estava no templo? Buzi, o pai de Ezequiel. Ezequiel ele vê seus pais sendo assassinados cruelmente. Ezequiel agora vê os seus amigos, que eram levitas, que estavam no alpendre, sendo decapitados cruelmente na sua frente. Ezequiel, com 17 anos, vai ver o seu pai Buzi, sacerdote, sendo decapitado cruelmente na sua frente, e vai ver a sua mãe ser decapitada na sua frente. Tudo isso com 17 anos. Ele vai conhecer uma mulher, vai se apaixonar por essa mulher, vai casar com essa mulher, e vai ver dentro da Babilônia essa mulher morrendo de fome. Essa é a vida de Ezequiel. Ezequiel, com 17 anos, ele vê o sangue caindo sobre a sua família, ele vê todo mundo morrendo, ele vê toda a tragédia acontecendo, e ele também vê um sonho morrendo. Porque Ezequiel, com 17 anos, onde ele estava? Ele estava dentro da escola de sacerdotes para seguir a linhagem do seu pai. Seu pai era sacerdote Buzi, e o próximo sacerdote seria o sacerdote Ezequiel. Mas agora, ao invés de estar dentro da escola aprendendo a lidar com o incensário, aprendendo a fazer sacrifício, aprendendo a orar a Deus, ele está sendo tratado como um cachorro dentro da Babilônia. Ele está sendo tratado como um animal dentro da Babilônia. Seu pai morreu, sua mãe morreu, sua esposa morreu, seus amigos morreram, e o seu sonho também morre ali. O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, era lidar no templo, era cuidar do templo, mas o sonho de Deus para Ezequiel era maior. Deus está falando para Ezequiel: ei Ezequiel, eu não te chamo de sacerdote, mas eu te chamo de profeta. Ezequiel, você não vai cuidar de incensário. Ezequiel, você não vai cuidar de sacrifício. Ezequiel, você vai cuidar de uma nação. Ezequiel, você vai cuidar de um povo. Ezequiel, você vai cuidar de um tempo. Ezequiel, eu invado a tua história, Ezequiel, eu bagunço a tua história, Ezequiel, mas o que eu tenho para você é muito maior. Eu peço que o Senhor venha bagunçar a nossa história nesse tempo. Eu peço que o Santo Espírito de Deus, o meu amigo Espírito Santo, comece a bagunçar a nossa história. Lembra de Ana? Ana pedia para Deus um filho, e agora Deus encontra o coração de Ana. Ana pedia para Deus um filho, e Deus dá um filho para Ana, e Ana dá um sacerdote e um profeta para Israel. Entenda uma coisa: o projeto de Ezequiel era cuidar de um templo, de um lugar. Deus coloca ele cuidando de uma nação. O projeto de Ana era ter um filho, mas o projeto de Deus era levantar um profeta. Tudo o que Deus faz na sua vida é para os outros. O que eu consigo com a minha força, o que eu consigo com aquilo que eu sei, é para mim enriquecer, é para mim comprar o meu carro, é para mim comprar a minha casa, mas aquilo que Deus me alcança não é para mim, é para os outros. E agora Deus está falando: Ezequiel, você não vai cuidar do templo como seu pai, você vai cuidar da nação, da geração. A Bíblia está falando agora no texto que lemos, que era o 30º ano. Olha o que o texto diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês do cativeiro. 30º ano. A Bíblia faz questão em dizer que era no 30º ano, e era dentro do cativeiro. A Bíblia faz questão em dizer que era no 30º ano, e era dentro do cativeiro. A Bíblia podia ter citado qualquer outra maneira, mas ele diz: é o 30º ano, e Ezequiel está dentro do cativeiro.
É o 30º ano. E Ezequiel está sendo cuidado. Ezequiel está sendo tratado como um cachorro, como um animal, como um lixo. É o 30º ano, dentro do cativeiro. Sabe o que é isso? Era o ano que Ezequiel ia assumir o sacerdócio. Ele está sofrendo, mas agora ele está falando: era para mim estar assumindo o sacerdócio do meu pai, era para mim estar cumprindo o sonho, mas eu estou sendo trachado, estou sendo cuidado, estou sendo tratado como um animal. Mesmo meu pai, minha mãe, minha esposa morrendo, eu não alcançando meu sonho, sendo tratado como um animal aqui dentro. Eu vi. Eu vi. Mas era ruim a situação. Eu olho para um lado, tem morte, eu olho para o outro, tem fome. Mas eu vi. Eu vi. Lembra de Isaías? Isaías, eu estou vendo um rei morrendo na terra, no ano que morreu o rei Uzias. Eu olho para frente, eu vejo um rei morto, mas quando eu olho para cima, eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que é isso? A informação de Ezequiel era negativa, mas Ezequiel agora começa a caminhar por revelação. Nesses dias você precisa definir se você vai caminhar por informação ou por revelação. Lembra de Pedro? Pedro, ele está no barco, em torno dele só tem água agitada, mas agora Jesus diz: vem Pedro, vem caminhando sobre as águas, Pedro, vem Pedro. A informação é água que mata, água que afoga, mas a revelação é caminha sobre as águas. Eu quero profetizar para você, e eu quero profetizar para líderes desse país que vão escutar essa ministração. Toda informação negativa, todo Covid, toda a pandemia que tirou muita gente da igreja, pastores que fecharam a porta, desistiram de pastorear, ou pastor que estão pensando nisso, líderes que estão pensando nisso, a minha palavra é: a informação não vai te derrubar. É tempo de caminhar por revelação. É tempo de caminhar por revelação. É tempo de caminhar por revelação, gente. A nossa visão sempre tem que ser maior do que a nossa condição. A visão de um líder, de um homem de Deus, tem que ser infinitamente maior do que sua condição. Aleluia. Continuando na ministração, ele vai dizer: e eu vi um vento impetuoso que vinha do norte. Eu vi uma grande nuvem, tinha fogo, e algo saía do fogo. E era como se fossem 4 animais. Esses animais, eles tinham 4 rostos, 4 asas: rosto de homem, rosto de boi, leão e águia. Os 4 evangelhos que a gente sabe. E ele começa a narrar toda essa visão. Eu não vou entrar nela detalhada. Ele começa a mostrar tudo que ele tinha visto. E no verso 28 que nós lemos, algo me chama muita atenção. Ezequiel disse: eu vi a aparência da figura da glória do Senhor. Eu vi a aparência da figura da glória do Senhor. Eu vi a aparência da figura da glória do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o peso da glória de Deus. Sobre o peso da glória de Deus. Igreja, irmãos que estão assistindo essa ministração pela internet, sabe o que mais me dói? Sabe o que mais aperta meu coração? É saber como as pessoas conseguem viver sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Porque um casamento feliz me alegra.
um bom carro me alegra, uma boa casa me alegra, mas a única coisa que me satisfaz plenamente é a presença de Deus, é a glória de Deus. E agora Ezequiel está dizendo: eu estou vendo o aspecto da glória de Deus, e é semelhante a um arco que aparece no dia da chuva. Ezequiel está dizendo: eu estou diante do trono, eu estou diante das cores, eu estou diante dos arcos, eu estou diante da luz, eu estou diante da presença. E agora Ezequiel vai dar uma resposta para tudo que ele está vendo. E qual que é a resposta de Ezequiel? E eu caí sobre o meu rosto. E eu caí sobre o meu rosto. A expressão original de cair sobre o rosto é não conter as lágrimas. Ezequiel está dizendo: eu vi a glória do Senhor e eu não aguento mais ficar sem chorar. Eu não consigo parar de chorar, eu não contenho as minhas lágrimas. Ezequiel está dizendo: eu não consigo parar de chorar, porque eu presenciei a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus, e eu chorei, e eu caí chorando, porque eu vi a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus acontece de três maneiras, que nós chamamos dos três representações da manifestação da glória de Deus. A primeira manifestação da glória de Deus é a doxa. A segunda nós chamamos de Shekinah ou Shekinah, e a terceira é o Kabod. A doxa é a palavra que compõe a doxologia, ou seja, a glória que é cantada, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós declaramos, aquilo que poeticamente nós declaramos. A doxa é aquilo que eu falo, a doxa é aquilo que eu canto. Quando a Ana estava cantando aqui, que os céus se abrem sobre a minha casa, sobre a empresa, sobre a minha família, é a doxa, é a palavra declarada, a glória que está sobre a palavra da igreja, a glória que está sobre a palavra dos profetas. E segundo, tem a Shekinah. A Shekinah é quando você vê aquilo que você canta. A Shekinah é quando você vê aquilo que você declara. A Shekinah é a presença visível de Deus. Você canta a cura, você enxerga a cura. Você canta o milagre, você vê cego vendo. Você canta a cura, você vê câncer sumindo. Você canta a cura, você vê diagnóstico mudando. Você canta a cura, você vê o sangue doente sendo trocado por um sangue saudável. É a glória visível. No doxa nós declaramos, no Shekinah nós enxergamos. Nós declaramos a glória e nós começamos a ter visões. A nuvem começa a cobrir a igreja, uma luz forte vem sobre nós, e a convicção que tem uma aliança restaurada sobre a igreja. A Shekinah é a manifestação visível daquilo que nós cantamos. E agora eu quero falar sobre a igreja. Existe um problema sobre a igreja, que a igreja está cheia de doxa, doxologia. A gente sabe cantar que a atmosfera mudou, que o Espírito está fluindo. A gente consegue cantar, e quando a gente canta, a lágrima desce, o corpo responde. Como Ezequiel disse: eu caí chorando. Ok, a doxa, ela é capaz de fazer isso. É capaz de nós cantarmos e nós chorarmos, nós nos debruçarmos na presença de Deus. Mas tem muita gente que diz: eu cantei, pastor, eu chorei no culto, eu falei em línguas, mas segunda-feira a minha vida está exatamente igual. Sabe o que é isso? É a doxa. Você cantou e a glória desceu,
mas a Shekinah não chegou ao segundo nível, a manifestação daquilo que é cantado. Doxa canta, declara e a Shekinah é visível. E agora vem o terceiro nível da presença de Deus. E essa aqui é a mais intensa, a mais densa de todos, que é o Kabod, o peso da presença de Deus. Quando o Kabod vem, quando a glória vem pesada, a lei da gravidade não opera mais sobre nós. A gente não consegue mais ficar em pé, a perna não tem mais força, os braços não tem mais força. Quando o Kabod vem, a cura começa a se manifestar, a provisão começa a aparecer, a prosperidade começa a cair sobre você. Por quê, pastor? Porque quando o Kabod vem, o peso da glória de Deus vem. Tudo aquilo que está em Deus, tudo aquilo que está no Pai, Ele estabelece sobre nós. Então, se no Pai há prosperidade, quando o Kabod vem, a prosperidade vem sobre nós. Então, se no Pai tem cura, tem poder para curar, quando o Kabod vem, o peso de Deus vem sobre nós, a cura se manifesta. Tudo aquilo que é no Pai, quando o Kabod desce sobre nós, a gente começa a viver. É o peso da presença de Deus. Quando o Kabod vem, Deus pega a gente e imprime a sua imagem em nós. Deus nos pega e imprime a sua imagem em nós, e nós começamos a ter a aparência de Deus, e nós começamos a ter a glória de Deus. Por isso que quando Israel vai olhar para Moisés, ele vai ver o rosto brilhando. O que é isso? É Deus imprimindo a sua imagem em Moisés. Deus imprime a sua imagem em Moisés. É o peso da glória de Deus. Quando o peso da glória de Deus está presente na casa, você começa a perceber, você começa a ver, em alguns instantes, a semelhança da glória começa para você. A semelhança de um arco, a nuvem que enche a casa. As nossas atitudes começam a mudar, e a gente é incapaz de ministrar sobre o nosso tabernáculo natural. Ou seja, a gente não consegue ministrar sobre nós mesmos, a gente não consegue mais se governar. Eu não me prostro mais porque eu quero, é porque está pesado. O peso da glória de Deus desceu sobre nós. Eu não levanto a mão mais porque eu quero, é porque está pesado. É a presença de Deus, é o Kabod. É o peso da glória de Deus. Entenda isso, para ministrar uma palavra profética sobre você que está escutando. A doxa é aquilo que você canta, a Shekinah é aquilo que você vê, mas o Kabod é aquilo que você sente. É o peso. É o peso. É o peso. É o peso. Quando a Shekinah está presente, você não depende mais da minha performance para gritar. Você não precisa mais da performance da banda, de um pregador. Não, a Shekinah vem. Você está presenciando, enxergando a glória de Deus. Você chamou Deus e Ele veio. Você chamou Deus e Ele veio. E a Kabod é o manto pesado de Deus sobre as nossas costas. Quando o Kabod vem, o manto de Deus desce sobre nós. Sempre depois da Shekinah, o Kabod chega. Ele te cobre e cria uma blindagem em você. E agora nós temos autoridade para profetizar. Agora nós temos autoridade para liberar cura, porque o Kabod veio sobre nós. E a minha oração para esses dias, igreja, é que o Kabod comece a invadir as nossas reuniões. O Kabod começa a invadir a nossa liturgia. O peso da glória de Deus começa a invadir as nossas liturgias, os nossos cultos, o peso da presença de Deus. Entenda algo.
Adão peca, e agora tudo que Adão faz está ligado com o pecado. O pecado não está na atitude de Adão apenas, o pecado está na natureza dele. Adão agora ele podia alimentar a África inteira, mas ia cheirar pecado. Tudo que eu faço sem Jesus cheira mal. Tudo que eu faço sem Jesus cheira pecado. Adão podia sustentar toda a população da terra, mas sem Deus tinha cheiro de pecado. Por isso que no Antigo Testamento os homens eles tinham medo de entrar na presença de Deus. Israel teve medo, Moisés subiu sozinho. Nós vemos os sacerdotes que eram atados às suas pernas para entrar no lugar santo e ter contato com a presença de Deus. Porque todo homem, quando acessa a presença de Deus, ele corre o risco de morte. Mas como que eu consigo acessar a presença de Deus, pastor? Como que você clama, pastor Henrique? Derrama o cavote, nós queremos ver, nós queremos sentir, nós queremos ter essa glória, nós queremos a face do Pai. Como? Só existe um que consegue acessar a presença, a glória, a face de Deus sem risco de morte, que é Jesus. E agora a igreja lá em Colossenses diz que nós fomos escondidos em Cristo. Nós fomos escondidos em Cristo e agora nós temos acesso ao Pai. Os discípulos perguntam: Jesus, como que nós vamos orar? E Jesus diz: quando vocês orarem no quarto de vocês, vocês vão orar da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? O lugar que eu tenho em oração, que Ele é meu Pai, vocês escondidos em mim, vocês têm o mesmo lugar. Pai, Pai, eu estou falando de uma glória que consome, mas nós estamos escondidos em Cristo. É uma glória que derruba. Quando nós olhamos João capítulo 18, 4, nós vamos ver que quando os soldados chegam e Jesus diz: eu sou, eles recuam e caem. Sabe o que é isso? É Jesus derramando o capote, o peso da opinião sobre os soldados, e derruba eles. Sabe por que tem tanta guerra, tanta briga? É porque a gente quis dar opinião em tudo. A gente quis dar a nossa opinião em tudo, mas eu peço que o Senhor, através de nós, comece a dar a sua opinião, a opinião pesada, e tudo aquilo que se levanta contra a opinião de Deus cai, porque há peso na opinião de Deus. Sabe como nós vamos mudar o Rio Grande do Sul, que é o nosso estado? Sabe como nós vamos mudar a nação brasileira? Não é com a nossa opinião. A gente pode tentar dar a nossa opinião, mas não vai mudar. Mas é com o capote, a opinião pesada de Deus, isso vai mudar. Eu libero o peso da opinião de Deus sobre nós. Pesa sobre nós, Jesus. Pesa sobre nós, Jesus. Tem gente aqui nessa casa que está debaixo de afronta. Tem gente escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo, que está debaixo de diagnósticos negativos, de acusações, talvez de filhos ingratos. Mas hoje o capote vem sobre você. O peso da opinião vai derrubar o peso das trevas na sua vida. É o peso da opinião de Deus. Como que nós vamos atrair essa opinião, pastor Henrique? Existe uma única forma de atrair o peso da opinião de Deus. É através do relacionamento com Ele. Tom Tanney, ele vai escrever um livro muito conhecido que se chama Os Caçadores de Deus. Tom dizia: eu respeito onde Deus estava na história, eu respeito o que Deus fez no passado, mas eu quero saber onde Ele está hoje. Eu vou caçar Deus,
eu vou atrás de Deus, eu vou caçar a Deus. O nosso objetivo como igreja é não cessar a nossa voz até ver onde Deus está se movimentando. O nosso objetivo como igreja não é fazer um culto bonito, uma conferência bonita. O nosso objetivo como igreja é caçar a presença de Deus, é caçar a presença de Deus. Eu creio neste tempo que nós seremos caçadores da presença de Deus. Eu creio no tempo que nós vamos entrar nos nossos quartos, nós vamos entrar nas nossas igrejas e nós vamos orar horas e horas e horas até que o cabode se manifesta, até que nós encontramos aonde Deus está movendo. Sabe o que é isso? É o cabode. Eu libero o peso da opinião de Deus. Oh. E só existem duas coisas que impedem você ser tocado nesse exato momento, onde você quer que esteja, você que está aqui. Só existem duas coisas. A primeira coisa que impede o peso da opinião de Deus sobre nós é o falso culto, é a falsa adoração. Você veio aqui, mas ainda não chegou. Você está no piloto automático. Você está fazendo tudo errado. Você tem um horário no domingo, mas nem sabe porque veio na igreja no domingo. Você trabalha de manhã, faz as suas funções à tarde, tudo no piloto automático. Deus está falando nessa noite, Deus está falando quando você está assistindo, que Ele quer derramar sobre você um manto de glória, para você assumir o controle da sua vida e declarar palavras de autoridade. Existe um avivamento que eu creio que ainda não vivemos, pastor. William Seymour disse: o que está acontecendo aqui na Rua Azusa é muito grandioso, mas daqui 100 anos mais ou menos, algo muito maior vai acontecer. Existe uma profecia sobre o Brasil, existe uma palavra profética sobre a nação brasileira, que o Espírito Santo iria nos liderar em adoração. Mas pastor Henrique, por que o avivamento não chegou? A chuva só desceu quando a arca estava pronta. A chuva só desceu quando a arca estava pronta. O avivamento ainda não desceu, porque a arca ainda está sendo construída. Nosso trabalho não é vir para a igreja, levantar os braços, dizer Deus manda, não. É construir a arca, é construir o ambiente, é estabelecer altar, é estabelecer o muro. É tempo da igreja preparar a arca para a chuva descer. E há um detalhe na chuva. Há um detalhe. Quando o avivamento vir, quando o peso da glória de Deus vir, vai ser tão violento, que nós vamos ver pessoas até se afastando, até fugindo, porque o peso vai ser muito grande, e só vai suportar esse peso quem estiver dentro da arca, quem estiver dentro da arca. A arca é a igreja. O peso da chuva de Deus está vindo sobre a igreja. O peso do avivamento está vindo sobre a igreja. Nós não iremos mais recordar de história, nós iremos viver histórias. É o peso da opinião de Deus sobre nós. É o peso da opinião de Deus sobre nós. E agora eu quero liberar uma palavra profética sobre você que está aqui, sobre quem está escutando na internet. O peso da opinião de Deus. Eu creio que Deus, Ele não vai se manifestar mais com lágrimas no canto do olho, com arrepio em nossos cultos. Não. É tempo que Deus vai socar o nosso peito. É tempo que Deus vai dar uma voadora em nós. Deus vai nos surrar com a presença. É tempo que pessoas vão cair e vão ficar horas e horas arrebatadas no chão, dizendo: meu Deus, eu não consigo voltar. É o tempo do peso da glória de Deus sobre o Brasil.
Nós somos do Rio Grande do Sul, o estado que é conhecido como a frieza espiritual no Brasil. Maior índice de ateísmo, de bruxaria é o Rio Grande do Sul. Mas existe algo que detona altares das trevas, que é o peso da glória de Deus. Nesse momento há um peso que desce sobre o estado do Rio Grande do Sul. Há um peso que desce sobre o Brasil. Eu libero o peso da glória de Deus. Eu libero o peso da glória de Deus. O avivamento está chegando. Nós estamos construindo a arca. A chuva está vindo, mas a arca tem que ficar pronta. E a minha oração agora é: Senhor, alinha o coração da tua igreja, porque eu sei que eu estou clamando aqui, e nesse exato momento tem um pastor em São Paulo que está clamando por um avivamento genuíno. Tem pastor em Santa Catarina clamando por um avivamento genuíno. Tem pastor no Paraná clamando por um avivamento genuíno. Tem pastor no Mato Grosso. Todo o Brasil tem gente clamando por um avivamento genuíno. Senhor Jesus, o Senhor disse que conectaria, Senhor. O Senhor disse que uniria e converteria o coração dos pais aos filhos. Senhor, encontra agora uma igreja com o mesmo coração e começa a pesar a tua glória. 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 Senhor Jesus, nós queremos ir a ti. Nós queremos ver o peso da tua glória, Pai. Nós não queremos que as nossas pernas aguentem o teu poder, mas venha sobre nós com a tua glória, o peso da opinião sobre os filhos. Eu estou encerrando aqui a minha ministração. Eu estou encerrando esse tempo aqui. Mas como foi dito, eu creio que essa ministração está alcançando o Brasil inteiro. Nós estamos gravando agora, mas profeticamente ela está alcançando o Brasil inteiro. Eu quero falar para líderes: eu sou um jovem menino, você está vendo que eu tenho 21 anos de idade, mas existe um peso de uma palavra sobre a minha vida. Eu estou falando aqui não na palavra do Henrique, mas o manto pesado que está nas minhas costas, o peso da glória de Deus. É tempo de preparar a arca, porque a chuva está chegando. É tempo de preparar a arca, porque a chuva está chegando. Pastores de diferentes denominações, diferentes tipos de igreja, vamos começar a clamar em nossas salas de oração, em nossas células. Vamos começar a clamar em nossos cultos do círculo de oração das irmãs. Vamos começar a clamar em nossos discipulados, nas nossas reuniões de obreiros, nos nossos cultos dominical. Que a arca fique pronta, porque a chuva está vindo pesada. É tempo de nós pararmos de orar sobre coisas pífias, e é tempo de clamar sobre o peso da opinião de Deus sobre o Brasil. O peso da opinião de Deus sobre os filhos. Eu creio que você está orando agora, onde você quer que esteja, onde você está orando agora. E eu creio que a próxima reunião da sua igreja vai ser como nos tempos antigos, que os levitas e sacerdotes não conseguiam ficar em pé. O peso da glória de Deus vai invadir a reunião do seu culto. Os seus cultos não serão mais os mesmos. E o avivamento vai começar a acontecer nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Os profetas estão em movimento. Mas todo profeta, antes de se movimentar, ele tem que ter um manto de glória em cima. É o que garante um profeta, é o manto de glória. A boa teologia é importante, a performance como pregador é importante, mas nós precisamos do peso da glória de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.